E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, para a gente continuar falando sobre os 15 pilares da aprovação. Nós estamos falando de algumas atitudes, de alguns comportamentos, de algumas condutas que você tem que adotar durante a sua preparação para concursos públicos para conseguir realmente mudar de status. Sair daquela vida de eterno candidato, eterna candidata que nunca passa no concurso, fica o resto da vida estudando, para realmente conseguir a sua tão desejada aprovação. E para facilitar esse caminho, sabe o que eu fiz? Eu fui lá no Telegram e criei um grupo. Muitos alunos me pediram, cria um grupo no Telegram para facilitar o contato, para facilitar o acesso ao conteúdo. Então esse grupo do Telegram está criado. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo para você clicar e acessar esse canal do Telegram. Sabe qual é a grande vantagem desse canal do Telegram? É porque nesse canal do Telegram, todo o conteúdo que eu disponibilizo no YouTube, no Instagram, os e-books gratuitos, eu deixo tudo lá. Então você só clica e faz o download. Então isso facilita muito esse contato. Você não precisa ficar me procurando aí nas redes sociais, está tudo lá guardadinho no Telegram. Então clica aqui e se inscreve lá no Telegram. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema que suscita muitas dúvidas por parte do candidato. Nós vamos falar hoje sobre leitura da lei seca. Olha, o que é a lei seca? Lei seca é aquela lei que vai ser cobrada no seu concurso. Por exemplo, às vezes a banca vai lá e cobra assim, direito constitucional. Então vai cair direito constitucional no seu concurso. Só que você tem duas maneiras de estudar, ou duas nada, você tem várias maneiras de estudar o direito constitucional. Primeiro você pode pegar a Constituição, baixar, fazer um download lá de um arquivo da Constituição, no site da Câmara, no site do Senado, no Planalto, seja onde for, e fazer a leitura. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é você, por exemplo, pegar um curso em PDF e começar a ler. Então a terceira maneira é você sentar e assistir a videoaula. Tem uma quarta maneira é você pegar um livro e estudar. É a maneira escrita também, muito parecida com a do PDF. Então são várias maneiras de você realmente estudar o direito constitucional. Só que tem um porém. Você às vezes pega o direito constitucional para estudar e você vai perceber que uma coisa é o que está escrito no texto da Constituição. Outra coisa é o que o Supremo Tribunal Federal entende sobre aquele assunto. Outra coisa é o que os estudiosos, aqueles que escreveram livros sobre o direito constitucional, entendem sobre aquele assunto. E outra coisa é a banca que vai organizar o seu concurso. Ou seja, né? Vamos supor que você vai fazer um concurso, por exemplo, por uma banca Fumarc. Já ouviu falar dessa banca? Fumarc, Fundep. São bancas menores, né? IBFC também. Então você pega essas bancas menores. Geralmente a banca, dependendo do nível do concurso, concurso de nível médio, ela vai cobrar o que está escrito no texto da Constituição. Basicamente é aquilo ali que está escrito no texto da Constituição. Mas se você já pega uma banca um pouquinho mais profissional, como é o caso do CESP, da FGV, é o caso da FCC, a banca não vai cobrar somente o que está escrito no texto da Constituição. Ela pode até cobrar o que está escrito no texto da Constituição, mas vai ter uma ou duas questõezinhas também sobre jurisprudência, sobre doutrina, e esse é o grande diferencial. Porque se você fica ali apenas lendo o texto da lei, o texto da Constituição, você chega na hora da prova e não consegue resolver todos os tipos, todos os formatos de questão, porque algumas questões são um pouco mais aprofundadas. Então você tem que ter um meio termo, porque nós temos algumas pessoas também que focam exclusivamente no curso em PDF, focam exclusivamente nas videoaulas, não fazem a leitura da lei seca. E essas pessoas também ficam prejudicadas. Por quê? Porque tudo bem, quando você está lendo um curso em PDF, cara, é muito bom, porque se o professor for didático, você consegue de uma forma muito dinâmica entender tudo que ele está falando. Então isso facilita muito esse processo, né? Você vai entender tudo o que o professor está falando. Então agora você tem que deixar bem claro para você o seguinte: apesar de você entender tudo que ele está falando, às vezes tem alguns detalhezinhos lá na lei que o professor não pontuou na aula, ou às vezes que o professor não destacou. Se ele não pontuou, se ele não destacou, você pode sentir falta disso na hora da prova e errar uma, quem sabe duas questõezinhas sobre o assunto. Então nenhum dos extremos, né? Não foque apenas na leitura da lei seca, não foque apenas na videoaula ou no PDF. Na minha mentoria, eu recomendo aos alunos que façam o seguinte: primeiro, a gente foca no PDF. Vamos focar no PDF, tá? Em regra geral, né? Porque tem algumas exceções, tem alguns casos que a gente vai assistir videoaula, tem alguns casos que a gente vai usar um livro na preparação, depende muito da situação. Então, por exemplo, a gente foca primeiro no PDF. Finalizamos o PDF, a gente pode, por exemplo, utilizar a lei seca
para fazer uma revisão do conteúdo. Por exemplo, vai cair direito civil no concurso. Direito civil, cara, dependendo da banca, eu não vejo muita necessidade de estudar o curso em PDF, muito menos a videoaula. Então, direito civil, a gente pode focar, por exemplo, quase que exclusivamente na lei seca, porque as bancas não costumam aprofundar. Não costumam. De vez em quando, depende muito da banca. Se for o CESP, a gente tem que analisar qual é o concurso, porque às vezes aprofunda um pouquinho, mas em regra não aprofunda. Então, se for um direito civil, eu posso focar basicamente, inicialmente, na lei seca, lendo o texto do Código Civil. Se for constitucional, já não dá. Aí a gente tem que começar, por exemplo, por um curso em PDF, para depois que a gente terminar o curso em PDF, a gente utiliza o texto da Constituição para fazer uma revisão. E aí, quando você estiver estudando, estiver lendo o texto da Constituição, é que você vai ter que implementar algumas técnicas para estudar de forma mais eficaz, de forma mais precisa a lei seca. Porque não adianta você achar que simplesmente ler a lei seca é pegar a Constituição, abrir, pegar o Código Civil, abrir, pegar a lei eleitoral, abrir e começar a ler. Não é. Quando você estiver fazendo a leitura da lei seca, você tem que destacar os prazos, você tem que destacar as exceções, você tem que destacar os incisos correlatos. O que são incisos correlatos? São aqueles que você tem, às vezes, por exemplo, um parágrafo dizendo são competências outorgadas ao corregedor geral, 2 pontos. E aí vem, né, uma chuva de incisos. Nesse caso, é muito comum as bancas fazerem questões sobre esses incisos. Por quê? Porque é muito fácil para o examinador. A questão está praticamente pronta. O examinador vai lá, copia, cola, coloca o exceto, pronto. Questão elaborada. Então, nesses itens, você tem que ter uma atenção especial. Então, você tem que pegar aquelas canetinhas de destaca-texto, deixa eu ver se tem alguma que é essa aqui, por exemplo. Ó. Tem que pegar esse tipo de canetinha de destaca-texto e utilizar, por exemplo, um laranja para destacar prazo. Um exemplo, tá? Pode ser qualquer cor. Um laranja para destacar prazo. Um amarelo para destacar exceções. Um azul para destacar incisos correlatos, parágrafos correlatos. Enfim, você vai definir as cores. Mas aí quando você estiver fazendo a revisão desse conteúdo lá na frente, você vai bater o olho nas cores e você já vai identificar o que significa cada uma. Então o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte, você tem que ter um meio termo. Você tem que fazer a leitura da lei, isso é fato, tá? Você tem que fazer a leitura da lei seca. E tem que aprender a estudar a lei seca, porque não é, cara, não é fácil, é chato. Porque o PDF é muito dinâmico. O professor dá um exemplo, o professor faz uma tabelinha, o professor coloca um GIF, o professor coloca um áudio, um vídeo para você abrir com o celular. Então, assim, existem muitas possibilidades para tornar mais dinâmico o estudo. Então, por isso é que existe uma diferença. Agora, quando a lei seca, você vai lendo, cara, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, não estou entendendo. Isso aqui, nossa, que palavra é essa? Você se perde. Então, você tem que ter uma estratégia muito eficaz para estudar pela lei seca. O objetivo deste vídeo aqui não é ensiná-lo um passo a passo para estudar a lei seca. A gente vai falar sobre isso no momento futuro, pode ter certeza, mas não é este o momento. Eu quero só te dizer o seguinte, você pode iniciar o estudo da lei seca? Pode, não tem problema, mas você também tem que ler o PDF ou assistir a videoaula. Você pode iniciar o estudo pelo PDF? Pode, mas leia também a lei seca para você se resguardar em relação a todos os detalhes. Por quê? Porque o nosso objetivo é gabaritar. Aqui não tem esse negócio de meio termo, não. Aqui não tem meio termo, não. A gente quer chegar na hora da prova e falar assim, olha, tudo que o examinador pode cobrar, eu estou preparado, eu estou preparada e vou acertar as questões. Esse é o nosso objetivo aqui. Nós não vamos ficar de meio termo. Nós vamos aqui fazer o que tem que ser feito para a gente conseguir a aprovação em um concurso público. Então, vou estudar só o mais importante. Tá, estuda o mais importante, chega na hora da prova, a banca cobrou que não era tão importante assim na sua percepção. Errou a questão. Tá vendo? Então a gente vai se preparar aqui de forma dinâmica, de forma eficaz, de maneira a alcançar o total das questões na hora da prova. Se a gente errar umas 2 ou 3, não tem problema não. Mas nosso objetivo aqui é gabaritar. Por isso que eu criei essa série de vídeos e por isso que eu preciso que você compartilhe essa série de vídeos com seus amigos. Para mim é muito importante, porque quanto mais pessoas acessando esse canal, mais o canal cresce, mais vídeos de qualidade eu vou postar aqui para você, tá? Então esse é o meu compromisso com você. Eu vou toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia disponibilizar esses vídeos e em contrapartida você vai me ajudar a divulgar esses vídeos. Você vai postar esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, vai divulgar para os seus amigos nos grupos do Facebook, porque aí nós fechamos essa parceria. Combinado? Bons estudos para você. Qualquer dúvida, questionamento, poste aqui embaixo que eu estou lendo todos e estou respondendo. Bons estudos. Até mais.